Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre como controlar trips na cultura da soja. É isso aí. Esse ano de El Niño, aqui na região sudoeste do estado de Goiás, as chuvas estão bem escassas, o que favorece ainda mais a proliferação de pragas. Como exemplo, podemos citar o trips, que antes existia muito pouco na nossa região e que nesta safra praticamente explodiu. Até então o sul do país era bem castigado por essa praga, e com as condições climáticas agora adequadas, trips veio e já está causando prejuízos. Trips então são pequenos insetos, né, que medem aí de 0,8 a 2 milímetros de comprimento, né. O seu ciclo normalmente varia aí de 18 até 28 dias, tá? Dependendo aí da temperatura. Quanto a temperatura mais alta, o ciclo diminui. Esses insetos então se alimentam de tecidos vegetais. Os insetos aí têm aparelho bucal sugador, e quando se alimentam do conteúdo celular, rompem as células das plantas, causando sintomas de raspagem, inicialmente com marcas de coloração mais esbranquiçada ou prateada, e posteriormente indo para uma tonalidade mais escura, como a gente vê aí na folha. O ataque não ocorre só nas folhas, podendo também ocorrer nas inflorescências, como na imagem, né? E também pode atacar, né, outras estruturas da planta. Em relação aos danos diretos causados aí pelo trips, é a redução da área foliar fotossintética. Por esse motivo, né, acaba interferindo no peso do grão e assim diminuindo a produtividade. Pode ocorrer ainda abortamento de flores, folhas e também os danos indiretos. Neste caso, esses insetos acabam se tornando potenciais transmissores de patógeno, como transmissores de uma virose, conhecida aí como queima do broto. Essa virose é acentuada, né, principalmente quando na região existe a presença de plantas daninhas hospedeiras, como no caso a cravorana, né, que acaba sendo hospedeira do trips em outras épocas do ano, certo? Então a trips fica ali na cravorana, né? Depois acaba migrando para as lavouras, podendo ocorrer então a disseminação dessa virose. Praticamente são dois gêneros que atacam as lavouras de soja com maior intensidade. Um gênero é a Caleotrips, que fica alojada principalmente nas partes mais velhas da planta, nas folhas do bacheiro. Essas aí são de coloração mais escura. Enquanto que outro gênero, né, é a Franquinella, de coloração mais clara, e fica alojado principalmente nas partes mais jovens da planta, inclusive nas inflorescências. Em relação ao ciclo da trips, né, praticamente se caracteriza pelas 4 fases: de ovo, larva, pupa e adulto, certo? Onde parte na planta, né, e depois acaba empupando, né? A ovoposição ocorre no interior das folhas, certo? Depois ocorre a fase larval, indo para o solo, né, empupando. Depois a fase adulta acaba indo para as plantas, fechando depois todo o ciclo. Como existe essa fase de empupamento no solo, então com esse tempo mais seco, não está tendo umidade no solo, então favorece o desenvolvimento, né, da praga. Então condições climáticas aqui ideais, né, como falta de chuva, como está ocorrendo agora nesse exato instante a região aqui do centro-oeste, então as condições são favoráveis, né, para o desenvolvimento da praga. Em relação ao manejo de controle, é interessante primeiramente conhecer a praga, né, e a partir daí fazer o monitoramento.
essa fase é uma fase fundamental, uma vez que aqui na nossa região a gente não estava acostumado a essa pressão, né? E a partir do momento que a gente sabe o modo de ação dessa praga, a gente dá para definir as estratégias aí de controle. Monitoramento é a palavra-chave para ter sucesso no controle desta praga. Uma boa adubação equilibrada, fazendo com que ocorra uma boa nutrição de plantas, rotação de culturas, janela de plantio mais estreitas, favorecem tudo o controle desta praga, aliado também ao controle químico, que numa pressão severa vai funcionar bem quando ocorra aplicações sequenciais de inseticida. Entre as moléculas com bom controle, podemos citar aí clofenapir, espinotoran e moléculas novas, como por exemplo a isocicloceran. Lembrando que os trips fica na parte inferior da folha, que inseticidas translaminares vai ter o melhor controle. Inseticidas como metomil, acefato também são utilizados no controle, onde rotação de ativos é bastante importante no manejo dessa praga. É isso aí.